Nada tá dando certo na sua vida e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Eu sei que se você clicou nesse vídeo, provavelmente você tá passando por uma fase onde parece que tá tudo dando errado na sua vida. Tudo que você começa, tudo que você quer fazer, tudo aquilo que você acha que dá certo, que você vê as outras pessoas dando certo, quando você vai lá que já tá tudo pronto para você fazer, por algum motivo não dá certo. E isso eu sei que acaba sendo um pouco meio frustrante, querendo ou não, dá uma tristeza, né? E eu sei como você está se sentindo porque eu já passei por isso. E hoje eu vim te dar a resposta que você às vezes estava esperando de que porque nada tá dando certo, porque tudo parece estar dando errado. E esse vídeo Deus te enviou como a resposta. E o simples motivo de que nada tá dando certo para você é porque Deus já te deu um caminho para você seguir. Você sabe que caminho é esse. Deus já te deu um caminho. Deus quer que você faça aquilo que você sabe que Ele quer que você faça. Só que por algum motivo você continua correndo, você continua fugindo, você tá com, por algum motivo você tá com medo de ir em direção de ir naquele caminho que Deus já falou para você ir. E Deus tocou muito forte no meu coração para falar isso aqui com vocês hoje. Eu não sei para quem tá chegando essa mensagem, mas eu orei que essa mensagem chegasse para quem precisasse. Porque Deus já tá te falando. Para você começar a dar certo, é só você ir naquele caminho que eu falei para você ir. Que por algum motivo você tá correndo, você tá querendo copiar o que os outros estão fazendo, sendo que Deus te fez único, Deus te fez original. Você não precisa copiar os outros, você tem que ser você mesmo. Você sabe do que eu tô falando, porque Deus está tocando no meu coração para falar isso com você. E o motivo de nada tá dando certo é porque você tá querendo ir para onde não é para você ir. Eu vi um vídeo esses dias do Thiago e que eu parei para refletir, é muito verdade. Deus nos ama tanto que tem certas coisas na vida, no processo, nesse processo que a gente está passando, tem certas coisas que a gente quer fazer que Deus não vai deixar a gente dar certo naquilo, porque aquilo não é o que Ele quer para nós, não é o que diz com o nosso propósito, entende? Então, isso que você está tentando fazer hoje, talvez não é aquilo que Deus já falou para você fazer. Você tem que sair disso, porque se não tá dando certo nisso, mesmo você tentando, você pode até ver outras pessoas conseguindo, mas você não tá dando certo nisso. E é por causa disso, Deus nos ama de uma tal maneira que tem coisas do mundo que Ele não vai deixar dar certo pra gente, porque não vai cumprir com o nosso propósito, não vai cumprir com o nosso coração, não vai cumprir com o que Deus desejou para que a gente fazesse, para cumprir com a nossa missão aqui na Terra, entende? Então, isso que está acontecendo com você, não é que você é azarado, não é que Deus te abandonou, pelo contrário, Deus nunca te abandonou. Deus sempre esteve aí com você, mesmo quando você não percebeu, mesmo nos dias difíceis. E eu venho te dizer isso porque realmente foi o que aconteceu comigo. Alguns meses atrás eu estava trabalhando num lugar que eu não gostava, eu estava lascando com a minha saúde, tanto física, tanto física como mental, e tipo, todo dia eu sentia uma inconformação com aquilo, sabe? Eu não me conformava com aquilo. Eu sabia que aquilo não era pra mim, mas por algum motivo eu tava preso naquilo. E ao mesmo tempo que eu tava naquilo, eu tava tentando dar certo na área financeira da vida, em várias outras coisas que Deus já disse que não era aquilo que Ele queria pra mim. Deus já falou pra mim o que eu tinha que fazer. E eu sempre continuava fugindo daquilo. Eu sempre fugia, eu sempre fugia. Eu sempre corria do meu propósito, eu sempre corria da minha missão, daquilo que Deus já tinha falado pra mim fazer. Entende? Eu tava com medo, às vezes o medo do julgamento que você tá, às vezes o medo de não dar certo, o medo do que as pessoas vão pensar. E eu quero te dizer que o maior medo que você tem é o medo de dar certo. Porque se você não tivesse esse medo, eu te garanto que você já ia estar na frente muito da onde você precisa estar. Você já ia estar muito na frente. Se você não tivesse esse medo de dar certo. Parece loucura, né? Mas para e pensa aqui comigo. Você tem um medo do julgamento, isso te impede? Você tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar? Eu não sei qual é o propósito que Deus tem pra você, que Deus falou que você tem que fazer.
Só que às vezes você tem medo. E o medo, ele te trava em muitas coisas, ele trava muitas coisas da sua vida. Eu não sei se vocês já leram o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é muito bom. E depois que eu li ele, muita coisa abriu na minha mente, porque lá uma das principais coisas que causam a estagnação, a inação, é o medo. Então, às vezes, você não está conseguindo fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer, muitas vezes é por causa do medo. Então, automaticamente você cria um medo de dar certo. Então você não faz aquilo porque você tem medo de dar certo, querendo ou não. No fundo você sabe que Deus já te disse que era para você fazer aquilo e que aquilo ia mudar a sua vida, mas por algum motivo você continua com esse medo de fazer aquilo que Deus já disse para você fazer. Entende? Aonde eu tô querendo chegar? Então, mano, conselho de amigo que eu posso dar para você aqui, só faz. Vai com medo, vai com medo, vai com tudo. O importante é você fazer. Você quebrar essa inação que você tá. Você tem que destruir esse medo de dar certo. Teve um momento na minha vida que eu tava tentando literalmente de tudo pra ganhar dinheiro. Eu já tentei muita coisa. Só que no fundo não era aquilo que Deus queria pra mim, entende? O que Ele queria pra mim era algo muito maior. E parece que enquanto você não vai para o caminho que Deus quer que você vá, que você já sabe qual caminho é esse, eu sei que você sabe porque todo dia ele fica batucando aí na sua cabeça, mas você tem medo de colocar em prática, você tem medo de seguir aquele caminho porque às vezes é uma coisa meio que incerta e as pessoas ao seu redor muitas vezes não acreditam em você. Às vezes os seus pais, seus amigos, seus familiares, todo mundo vai ter uma época, principalmente a gente que está passando por essa transformação, por esse despertar, vai chegar um momento que todo mundo vai achar que você está ficando maluco, principalmente se você for seguir esse caminho que Deus já falou para você seguir. Só que aqui que entra a parte mais louca, que eu posso te dar como conselho para você, como um conselho que eu daria para o meu filho se eu tivesse, só vai. Ignora tudo e todos que estão falando que isso é loucura, que você tá ficando louco, que isso não é pra você, que você tem que seguir o caminho normal pra agradar a eles. E, mano, não faz isso. O conselho que eu te dou é para de tentar agradar todo mundo. Começa a viver pra agradar você e agradar a Deus. Quando você fizer isso, a sua vida muda. Todos os dias você tem um propósito definido. E eu acho que o segredo tá nisso, é você ter um propósito. E se você não sabe qual é esse propósito, se aproxima de Deus, começa a ter uma relação mais íntima com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com Deus. A resposta vai chegar. E eu sei que ela vai chegar. Às vezes ela já chegou, você sabe o que é e você às vezes está com medo de começar. Você está com medo de ir para aquilo que Deus já disse para você ir, para aquilo que às vezes vai mudar a sua realidade financeira, a sua realidade espiritual. Eu não sei o que é, eu não sei o que Deus está preparando para você, mas Deus me trouxe aqui para espalhar essa mensagem hoje. Só para lembrar você de você não desistir, você parar de ter esse medo de começar, de ir para aquele caminho que Deus mandou você ir, entende? Então, às vezes você não está conseguindo sair da onde você está nessa estagnação, parece que tudo que você faz dá errado, que nada dá certo, pelo simples fato de você estar correndo do que Deus falou que era para você fazer. Eu não sei se é um canal no YouTube, eu não sei se é um esquema de empresa na internet que você quer ter. Deus só me trouxe aqui para espalhar essa mensagem e falar com você. Então, mano, tem um propósito definido. Isso vai te ajudar todos os dias, porque todos os dias você vai acordar e você vai saber que tudo que você está fazendo é para um propósito maior. É para seguir o seu caminho, a sua missão, o seu propósito junto com Deus, junto com o que Deus quer para você. E quando você entende isso, quando essa chave vira na sua mente, tudo começa a mudar. Você começa a atrair as coisas certas, começa a atrair as oportunidades certas. Tudo começa a fluir de um jeito que parece que é do dia pra noite, parece literalmente mágica. Então faz isso. Às vezes Deus não quer que você dê certo nisso que você tá tentando, que você tá querendo muito. Só que no fundo,
Você sabe que isso não é pra você, que o que é pra você é o que Deus já mandou você fazer, e você sabe muito bem o que que é. Deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, habilita o sininho, e comenta aqui se essa mensagem tocou com você, o que que é esse caminho que Deus está mandando você ir, que por algum motivo você continua correndo dele. E hoje você vai parar com isso. Hoje você vai fazer aquilo que Deus já mandou você fazer, que você sabe muito bem o que que é. Para de correr do propósito que Deus tem para você e só aceita esse chamado. Se aproxima de Deus e vive rumo ao seu propósito, que isso vai mudar completamente a sua vida. Isso eu te garanto. Tamo junto, guerreiros. Até o vídeo de amanhã. Um forte abraço e fiquem com Deus.